Bom, no vídeo anterior nós consolidamos a leitura e o debate a respeito de modernidade, né? Não apenas a partir do olhar do Koselleck, mas também trazendo aqui uma outra visão, que é a visão considerada francesa, né? Aquela que vem de inspiração ou de herança de Charles Baudelaire, né? Lido por muitas pessoas, entre elas o Jacques Le Goff, o Renato Ortiz, né? E a Sandra Jatahy Pesavento, como é a autora sobre a qual eu começaria a falar agora. Eu tive contato com a Sandra Jatahy Pesavento ao longo uma vez ou outra lá ao longo da minha graduação, do meu curso de graduação, mas não foi um contato assim mais próximo ou aprofundado, pelo contrário. Só durante a minha escrita da minha tese de doutorado é que eu me vi na obrigação de ler a Sandra Jatahy. Eu, inclusive, acabei ganhando de presente esse livro aqui, que é o livro que deu origem à construção de parte dessa disciplina, mas porque ela faz algumas análises, ela faz algumas reflexões e, sobretudo, ela contribui com a explicação de certos conceitos que não são da minha área de origem, que é a área da história social inglesa. Pelo contrário, ela é da visão da vertente mais culturalista da história, né? Da história cultural, mas que acabaram me ajudando muito, né? E eu percebi que as áreas sozinhas trabalhando, dependendo do tema que nós trabalhamos, acabam sendo muito limitadoras, né? É importante que a gente amplie o nosso olhar, a nossa leitura, que a gente conheça outras pessoas, né? Que a gente conheça outros textos, outros autores que irão contribuir para aquilo que nós estamos querendo. Sobretudo em relação à questão da modernidade, porque tem uma trajetória já bastante consagrada pelo olhar da esquerda no debate a respeito de modernidade. Tem uma tradição já consagrada. Mas aquilo nunca me satisfez, principalmente quando eu fui analisar a transformação urbana, né? Eu acho que, nesse sentido, por mais que a gente tenha que aliar, né, uma leitura como a do Koselleck, pensando mais do ponto de vista histórico-temporal, mais do ponto de vista semântico, né, certos olhares que vão um pouco mais a fundo no debate da modernidade, que buscam, né, subsídios no campo da filosofia ou das ciências sociais, acabam enriquecendo muito esse debate que a gente propõe. E nesse sentido a Sandra Jatahy ela é importantíssima, né? E a minha proposta original, inclusive, era fazer uma leitura dela, aliado, né, à leitura também do Renato Ortiz, do capítulo Os Dois Séculos, do livro Cultura e Modernidade. Mas eu acho que o segundo vídeo que eu fiz a respeito, ele, de certa forma, ele contempla um pouco, né, isso, e a Sandra acaba tendo um peso maior nesse debate, porque ela é anterior ao Renato Ortiz em termos de produção, né? E ela tem uma leitura uma escrita e uma leitura para nós, né? Mais lírica, uma prosa mais interessante e não muito preocupada, né? Com o debate pontual relacionado a fatos, a lugares, etc. Ela faz uma abordagem, um discurso muito mais no campo conceitual mesmo, e isso me agrada bastante. Antes de mais nada, uma breve apresentação dela. Ela, infelizmente, ela faleceu, ela morreu jovem, né? Ela morreu no ano deixa eu ver aqui, eu tenho anotado em algum lugar isso aqui. Aqui, no ano de 2009, aos 63 anos de câncer. E ela já tinha escrito, nesse momento da morte dela, 29 livros, 22 capítulos, né, ou ensaios de coletâneas, etc., em livros nacionais, 3 deles em livros estrangeiros, 54 artigos em periódicos importantes nacionais e 3 em periódicos estrangeiros, além de 17 publicações em eventos internacionais, todos fora do Brasil. Ela chegou a ter, né, ao mesmo tempo, funções na Universidade de Paris, na Sorbonne, na Universidade de Paris, Diderot, e na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris, ao mesmo tempo. Ela fez várias pós-graduações, principalmente pós-doutorados fora do país, e acabou se tornando, né, uma pessoa fundamental na história cultural do Brasil. Ela foi durante muitos anos a líder
do GT de História e Cultura da Ampu Nacional, por exemplo, né? Onde estão figuras fundamentais hoje, né? Como a Rosângela Patriota, por exemplo, que é uma pessoa, uma erudita das maiores que a gente pode considerar, né? Bom, eu gostaria de pensar, primeiro, nessa etapa aqui desse vídeo, de que forma que eu acabei aliando o texto da Sandra Jatahy, também de outros autores, ao debate que eu propus na minha tese, tá? Para que vocês considerem de que forma que a gente pode usar isso numa construção de uma pesquisa, né? De uma redação de um texto derivado de uma pesquisa. Acho que isso é importante. Portanto, gente, eu peço licença a vocês, que eu vou ler um pouquinho para vocês, uma página e pouquinho da introdução da minha tese, que eu acho que ajuda a gente a fazer essa amarração toda, tá certo? E eu começo então, né, para quem tem acesso à minha tese, a página 22, lá diz o seguinte, abre aspas: é importante destacar a menção ao conceito de modernidade, aqui demonstrada, que para vários autores, Chau entre eles, as transformações ocorridas no início do século XX faziam parte da ideia de que, rompendo com o passado, se chegaria à modernidade. Eu já falei sobre isso, abrindo um parênteses aqui, no vídeo anterior, dos pares antagônicos, né, antigo, passado, presente e passado, antigo e moderno, rural e urbano, etc. Então, essa ideia de romper, né, por isso par antagônico, você rompe com um para se chegar ao outro. Isso estava bem claro nesse processo de apropriação do termo modernidade, principalmente aqui no Brasil e em Goiás em particular. Voltando à leitura. Nossa escolha teórica é pela utilização do termo modernização, por entender que este é um conceito operacional da ideia de modernidade e que é mais adequado para analisar o quadro de transformações urbanas, ainda que entendamos que as transformações foram bem mais amplas do que apenas a da paisagem perceptível aos olhos. Se vocês lembrarem, no final do último texto, do último vídeo, eu falei sobre a diferença, né, de Baudelaire e de Koselleck em relação à questão temporal da modernidade. Para o Baudelaire, a modernidade era um lugar de chegada, para o Koselleck é o processo, porque não tem aonde chegar. Uma vez iniciado esse processo, ele não termina, né? Nem todo mundo trabalha, principalmente aqui no Brasil, com essa visão. Portanto, para que eu não pudesse, por exemplo, correr o risco de ser criticado por ir de encontro à visão hegemônica, né, de modernidade como lugar de chegada que se tem aqui no Brasil, derivada dessa compra, né, digamos, da visão francesa, eu preferi então utilizar o termo modernização. Por quê? Porque do ponto de vista da modernidade, no olhar do Baudelaire, o processo de transformação leva à modernidade. Ora, a modernização é o que a gente chama de processo de transformação, não é? Então, por exemplo, alguém está arrumando uma avenida, uma praça, um casarão qualquer que estava quebrado, né? E ao fazer isso faz a adaptação para o uso atual. Retira paralelepípedo, coloca água encanada, coloca o esgoto, né? Muda o sistema de iluminação, retira a fiação dos postes e coloca subterrânea, coloca, por exemplo, o cabeamento de fibra ótica. Essas melhorias são as transformações, né? O resultado disso é o que para muita gente é a modernidade. Portanto, qual é o nome que se daria ao próprio processo? Para não chamar transformação, porque aí acaba sendo um conceito vazio, né? Porque pode se referir a qualquer coisa, eu preferi usar o termo modernização. Porque se está modernizando uma via, né? Se está modernizando, né, os espaços de encontro nessa via, se está modernizando a forma como se usa essa via, por exemplo, né, para levar bens e serviços às pessoas, né, de energia, de água, de telefone, de internet, né, de recolhimento de esgoto, se está modernizando isso, retirando o paralelepípedo e colocando um asfaltamento. Então, todo esse processo eu preferi chamar na minha tese de modernização. Voltando aqui. Esses argumentos encontram, ou
melhor, esse argumento, no singular, encontra embasamento, por exemplo, nas formulações de Sandra Jatahy Pensavento e Renato Ortiz, que ao estudar o processo de transformação urbana da cidade de Paris em meados do século XIX, ampliaram o escopo da análise para argumentar que as mudanças drásticas da estrutura urbana refletiam, na verdade, o processo de reformulação urbana, né? E aí eu vou fazer uma citação bastante grande, ó, voltando depois da citação. Pensavento relacionou o processo de mudança como a adequação de uma sociedade fundada no antigo regime à emergência do capitalismo, regime político flutuante. Não foi um processo tranquilo, mas profundamente traumático, como ela descreve, né? E aí ela vai descrever, né, toda a questão desigual desse processo, da expulsão das pessoas, né, da ideia de uma padronização do uso também do espaço, não apenas, veja, você não só transforma o lugar, você tem que mudar as atitudes e os comportamentos. Portanto, há uma nova normatização a respeito do uso desse novo lugar agora transformado, né? Então, isso foi muito mais, digamos, trágico, né? Traumático para aqueles que não eram os autores do processo, para aqueles que foram apenas as vítimas, né? Aqueles que foram expulsos dos lugares, seja pelo discurso médico, né, da higienização, seja pelo discurso do arquiteto, da necessidade da mudança, enfim. Não é sobre isso que nós estamos falando. E aí continuamos embaixo, como vimos, relacionar apenas a urbanização e os fatores ligados a ela como representação da modernidade é desconhecer todas as possibilidades de mudanças e transformações que o próprio conceito abarca. Aqui eu estou alertando para o fato de que a modernização ela não se enquadra apenas dentro da ideia de modernidade, apesar que é o caminho para se chegar lá, né? Isso significa que, embora a ideia de civilização tenha sido a origem daquilo que, parafraseando Norbert Elias, podemos chamar de a consciência que o Brasil tem de si mesmo, né? Norbert Elias não está falando de Brasil, né? Mas eu acrescentei aqui Brasil. Foi a noção de progresso, abastecida pelo constante anseio de desenvolvimento urbano, industrial, material e cultural que sustentou o discurso civilizador brasileiro na entrada do século XX e que ditou o teor das expectativas, de um modo geral, que os brasileiros passaram a pensar a respeito de si mesmos, né? Ou que sofreram, pelo menos, né, a partir de tudo isso. Bom, e aí, só para ir para a parte final dessa primeira fala aqui, eu continuo falando o seguinte: temos então um modelo definido para representar os ideais de progresso e modernização. A consolidação de uma imagem da cidade em que Goiânia, na década de 30, e Brasília, posteriormente, na década de 50, se tornariam símbolos e modelos. E uma relação entre a urbanização inserida no processo capitalista e a civilização ansiada. Dessa forma, entendemos que a análise dos projetos de transformação urbana pode ser mais bem entendida quando relacionada a essa lógica discursiva dicotômica, polarizando e contrastando ao mesmo tempo as realidades históricas de atraso versus progresso, extrapolando as suas possibilidades conceituais e percebendo-os como sinônimos de passado e presente e futuro. Chaú vai por esse caminho ao destacar que após a década de 40, esses projetos chamados por ele de representações da modernidade se constituíram em oposição ao passado que encarnava a decadência e o atraso de Goiás ao longo de sua história, né? Então ele escreve isso num livro sobre modernidade, na página 155. Então, gente, no próximo vídeo eu irei fazer uma leitura rápida de alguns pontos da Sandra Jatahy Pensavento. Um grande abraço a todos.